E vamos iniciar essa noite de hoje, com a prece. Amado Mestre Depois trago um papel Jesus, toalha, só uma tão folha. reflexiva para todos nós, independente da nossa crença, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, para aumentarmos ainda mais os nossos conhecimentos, aumentarmos também as nossas dúvidas, enfim, nos alimentarmos, né, cada vez mais sobre o magnetismo, essa ciência que tanto tem nos auxiliado, né, nos tratamentos das curas, das dores. E te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumine a todos que estão aqui, ilumine o nosso palestrante, para que essa noite seja uma noite de muita troca, de muita riqueza de conhecimento para todos nós. Abençoe todos os lares, todos os nossos familiares, os que estão aqui nesse plano, os que não estão mais nesse plano, que sintam as nossas energias de amor e de gratidão, e que Tu estejas conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo, a palavra é sua. Oba! Quem tiver perguntas a fazer, pode colocar no chat que ao final da explanação de Jacó, a gente passará para ele. Meus queridos amigos de tantos lugares, pelo que eu vi aqui logo no início, tantas pessoas que estão comigo nas mais variadas situações, outras que, por mil motivos, a gente tem às vezes um pouco mais de dificuldade de se encontrar, mas é impressionante como a tecnologia tem que ser sempre bem acolhida, principalmente quando a gente usa no caminho do bem, porque ela nos favorece encontros, reencontros, conhecimentos, reconhecimentos e, sobretudo, tanto buscar como levar adiante tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente vivencia. Então é uma alegria muito grande estar aqui, se bem que eu preferia estar aí, em Aracaju, porque aí eu tenho certeza que quando terminasse tudo, o meu amigo Adilson ia me levar até para um lugar que ele sabe que eu gosto, mas como eu não estou aí, o jeito que tem é a gente agradecer estando mesmo à distância, né? A semana passada eu atendi a um convite assim de um outro grande amigo, que eu acredito que vocês também conheçam, é o Lindomar, da cidade de Ilhéus, né? O Ivan Costa conhece muito bem. E aí eu tive a oportunidade de participar de um evento lá, o Enconesp, e aí eu digo, mas Lindomar, está faltando uma coisa. Aí ele disse, eu sei o que é. Eu digo, pois é, está faltando. Porque igual a Dilson, quando eu vou para Ilhéus, também tem um lugar lá que eu não sei porque o pessoal insiste em me levar todas as vezes. Mas deixa as brincadeiras de lado, vamos aqui para a parte séria. O processo de cura através do magnetismo. A gente não teria como pensar nisso sem pensar pelo menos em duas grandes figuras. Uma, o nosso grande mestre Jesus, e o outro, o grande mestre Allan Kardec. As pessoas, às vezes, por não serem espíritas, acham que a gente falar de Allan Kardec é o tal do puxar a brasa para a sardinha, mas não é bem isso, ou pelo menos não é só isso. O que acontece é que Allan Kardec, quando ele começou o espiritismo, ele já tinha 35 anos de magnetismo, tanto como teórico como prático. E como ele não cessou, quando ele desencarnou, ele tinha 47 anos de magnetismo. Então, era uma pessoa com uma bagagem muito grande que, portanto, podia oferecer para a gente uma vastidão imensa de reflexões, de conhecimentos e, sobretudo, porque ele contava ainda com uma companhia extremamente sábia de bons espíritos que davam respostas extremamente eficientes, precisas e que fazem sentido. É tão interessante que eu já tive a oportunidade de fazer palestras em ambientes que não tinham nada a ver com o espiritismo, mas que eu ia falar sobre magnetismo. E em algumas situações eu digo assim, eu vou jogar aqui uma isca só para ver o que acontece. Numa dessas ocasiões eu peguei duas frases de O Livro dos Espíritos e coloquei entre aspas as frases, mas sem dizer de onde vinha o contexto.
E quando terminou, como tinham as pessoas assim que tinham uma visão assim, tanto mais de estudo, pesquisa, como o estudo querer entender na parte mais científica, então chegou para mim e disse assim, mas essa citação você colocou entre aspas, eu disse, eu esqueci de dizer. Nossa, porque essa citação aí, ela realmente encaixa. Pois é, e de quem é o autor? Eu digo, o autor é um francês. Isso tudo vem da França. Eu fui fazendo um certo mistério, até dizer que era Allan Kardec. Aí a pessoa para assim e diz, mas espera aí, esse Allan Kardec não é Aí chega, aí cai de paraquedas. Eu digo, é ele mesmo. Mas então isso é coisa de religião. Eu disse, não, de jeito nenhum, ele era magnetizador, tal. E aí as pessoas ficam meio com o pé atrás, mas a lógica das informações deles são tão precisas e tão preciosas que se você tiver bom critério de análise, você não tem como escapar, você vai ter que aceitar. Então, para facilitar esse nosso estudo, o processo de cura através do magnetismo, eu optei por escolher esses dois e lógico que vai chegar um momento que eu vou usar mais um exemplo de um outro grande magnetizador, que foi o Deleuze, mas aí vai funcionar assim até mesmo mais como um complemento, uma ilustração para a gente fechar tudo o que a gente tem, pelo menos dentro do tempo que a gente tem, de ver o que nos é oferecido. Então, começando com Jesus. Allan Kardec, ele recebe dos Espíritos a informação de que este homem era o nosso modelo e guia. Isto é extremamente significativo. Por quê? Porque, independente de a pessoa se sentir ou não cristã, se sentir ou não espírita, ela sabe que se tiver tido um mínimo de leitura e de estudo, que Jesus foi a figura que deixou para a humanidade uma força de exemplo muito grande. E quando a gente começa a estudar o magnetismo, descobre que aí essa força era muito mais forte, muito mais intensa. E Mateus, principalmente Lucas, eles registraram muitas passagens de curas de Jesus, mas eu não ia pegar aqui tudo que era a cura que Jesus trouxe, mas pelo menos uma, duas ou três para a gente colocar aqui no meio do contexto. Em Mateus capítulo 8, versículos 6 e 7, Jesus recebe um centurião, e o centurião então lhe diz assim, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado, porque ele queria que Jesus fosse curá-lo. E Jesus então respondeu, eu irei e o curarei. Bom, à primeira vista parece que Jesus é muito petulante, Jesus é muito ousado, Jesus é muito autoconfiante. Afinal de contas, Jesus pensava que era o quê? Será que ele acreditava mesmo que era o tal do Filho de Deus? Ou seja, a gente reveste Jesus de uma capa de dúvida inquietante, porque ele não faz como a gente faz. E veja bem, ele nos deu esse exemplo lá muito longe. Até hoje a gente não tem essa coragem, eu vou lá e vou curar. A gente não tem essa coragem. A nossa coragem ela fica limitada. Bom, eu vou ver o que é que dá para fazer, vamos contornando, vamos vendo aqui e tal. Jesus não, disse, eu vou e vou curá-lo. Então, isto determina, na nossa percepção, de que ele tinha uma posição tomada. Ele não ficou, como a gente costuma dizer popularmente, em cima do muro. Eu vou e vou curar. Isso é o retrato mais forte da vontade que ele tinha. Então ele tinha uma vontade tão determinante que ele não saía duvidando em nenhum momento. Então ele já saía para resolver a questão. E aí, como sugestão que ele dá logo depois, né? Agora, é tanto que aquele primeiro registro era no capítulo 8 de Mateus, lá no capítulo 10, versículos 6 a 8, aí ele acachapa de vez a nossa personalidade no sentido de temos ou não decisão de fazer. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, então, primeira coisa, vá procurar quem está perdido. E aqui a gente pode entender por perdido 1000 situações.
perdido porque está perturbado da cabeça, perdido porque está se sentindo abandonado, perdido porque não acredita em nada, perdido porque está doente, perdido porque está desprezado pela sociedade, enfim. Então existe aí um leque. Então vá procurar os que estão perdidos. Vá, e quando você chegar lá, diga assim, é chegado o reino dos céus. O que é uma afirmativa muito ousada, porque você está dizendo para alguém, olha, eu sou o reino dos céus. Quando a gente coloca essas palavras na boca de Jesus, se a gente já entende ele como um fiel representante da divindade, a gente diz, tudo bem, ele pode dizer isso, mas eu não posso por quê? Qual é a razão que eu não posso? Se eu também sou filho de Deus, porque se o princípio é filho da divindade, então eu também posso. Só que eu também não tenho essa ousadia de dizer, aqui está a palavra do céu. Por quê? Porque, primeiro de tudo, os nossos ouvintes, eles vão escutar assim, quer dizer que você acha que a sua igreja, a sua crença, o seu credo é melhor do que os dos outros. Então, já entra-se aí num nível de separação. E depois, quando eu digo isso, as pessoas jamais vão pensar que a gente está determinado a fazer. Já se acha que você então acha que você é dono do mundo. Então você é o todo-poderoso. E desdenha. E esse desdém às vezes complica. Por quê? Porque a gente sabe que existe a vontade de quem faz e a vontade de quem recebe. Se você que recebe, você não quer receber de jeito nenhum, se não há nenhuma intercessão em seu favor e você rejeita, então você cria um obstáculo muito grande. Então Jesus diz, olha, você vá, procure esse povo e diga para eles que o reino dos céus é chegado. Só que ele disse também, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expulsai os demônios. Então ele deu 4 tarefas. Se a gente olhar direitinho com o olhar do magnetismo de hoje, a gente vai ver que ele deu as 4 tarefas dentro da estrutura do magnetismo. Curar é um atributo do magnetismo. Ressuscitar os mortos, retirar as pessoas de estado catalépticos e letárgicos, é um outro ato magnético. Limpar leprosos, ou seja, corrigir enfermidades, sejam externas, sejam internas, outra atividade do magnetismo. Expulsar demônios. Um dia eu estava dizendo exatamente isso, dessas 4 situações, e eu não tive a oportunidade de comentar, porque não era o meu foco nesse dia, não era o magnetismo, mas eu coloquei assim mesmo que tudo isso estava no bojo do magnetismo. Por eu não ter entrado no detalhe, quando terminou, uma pessoa chegou e disse, olha, eu entendo as 3 primeiras situações terem relação com o magnetismo. A 4ª, expulsar demônios, eu não vejo. Eu digo, pois tem. Lógico que eu falei para ele que eu não vou adiantar aqui, porque daqui a pouco a gente chega lá nessa citação, né? E aí terminou ele dizendo, de graça recebestes, de graça dai. Quando a gente toma esta passagem de Jesus, e que a gente não toma para os outros, a gente toma ela para a gente, como uma determinação que ele deu para cada um de nós, a gente tem poucas opções de dizer, não, mas eu não estou na hora, eu não quero, não foi para mim, não é desse jeito. Não, a gente praticamente perde essa possibilidade, porque ele está falando para a gente. Não, mas ele falou isso para os discípulos dele, os apóstolos. Sim, mas de uma certa forma, quem são os apóstolos e os discípulos dele hoje? São todos aqueles que cumprem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele já tinha dito. Então, somos nós, não temos muito como pensar diferente. Então, isto está posto. Jesus primeiro dá o exemplo, eu vou e eu curarei. Então, eu vou curar. E aí depois ele diz, agora vocês vão e curem também. Mas além de curar, ressuscitem os mortos, limpe as feridas dos leprosos e, por final, expulsem os demônios. Então, o pessoal das igrejas reformadas costumam dizer assim, então Jesus lhe revestiu do poder. Muito bem, e o que foi que a gente fez estando revestido do poder? Será que a gente tem assumido essa túnica? Será que a gente buscou mesmo isso para realizar? Esta é a questão. O nosso tema de hoje, ele nos leva para uma posição que Allan Kardec, em um livro dos médios, posicionou a gente também de uma maneira muito clara.
Indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Ora, Jesus disse que eu fosse curasse, que eu fosse limpasse feridas, que eu ressuscitasse mortos, que eu expulsasse demônios. Mas como é que eu faço isso? Ou seja, está me faltando uma teoria, está me faltando uma base. Porque Jesus, por menos ou por mais que eu imagine sendo uma figura divina, se eu imagino ele divino, então ele já traz essa informação toda com ele. Então ele já sabia, enquanto que eu não sei. Eu não sabendo, está me faltando uma base, e essa base é teórica. Então a proposta de Allan Kardec é estude primeiro a teoria, para depois você ir para a prática. É o que a gente precisa fazer. E sempre fica a incômoda pergunta, fazemos isso? Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 189. Médiuns curadores. Os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela só imposição das mãos ou pela prece. Então está aí definido o que é médium curador na visão de Allan Kardec. Mas o interessante é o que vem de complemento. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. E aí, nesse momento, a gente para e diz, opa, mas se ele está falando de mediunidade curadora, se é para a gente usar a mediunidade para aliviar ou curar, como é que ele agora está dizendo que essa faculdade não é essencialmente mediúnica? Então ele estava dizendo que a gente tinha esse poder que ele acabou de ser colocado aqui, pelo menos didaticamente, por a gente agora. E aí ele complementa dizendo, essa faculdade possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiums ou não. Ou seja, a possibilidade de curar e aliviar é uma capacidade de todas as pessoas. As mais das vezes, essa faculdade é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, vírgula, se necessário, vírgula, pelo concurso de bons espíritos. A primeira vez que eu parei mesmo para ler esse texto devagar, já tem um certo tempo. Eu fiquei primeiro abalado, depois impactado mesmo. E por fim eu digo, se eu disser o que eu estou entendendo do que Allan Kardec colocou, vão me queimar vivo. Porque isto que ele colocou aí vai levar por terra quase tudo o que me ensinaram desde a minha infância. No que diz respeito à mediunidade de cura e no que diz respeito aos chamados passes, que na época a exceção era minha mãe, para mim, no meu universo, era minha mãe que usava a palavra magnetismo, mas todo mundo só usava passes. Mas aqui, de uma certa forma, ficou muito travado. Por quê? Porque não é você quem faz, são os espíritos. Eu digo, opa, mas aqui está dizendo que só é fortalecido pelos espíritos, se for necessário. Na hora que você abre isso, seja didática ou filosoficamente, você está a dizer que vai ter situações que não é necessária a interferência deles. E se não é necessária a interferência deles, significa dizer que eles não estão. E se eles não estão e você consegue, então isso não é mediunidade. Então isso é, as mais das vezes, uma exaltação do poder magnético. Então, a definição médium curador, ela ficou em suspenso, porque médium é a combinação entre o encarnado e o desencarnado, e o curador, ele não tem a necessidade precípua de haver essa conexão. Então, quando a gente vai indo buscar o que Allan Kardec diz, vamos estudar primeiro a teoria, e quando eu, no caso, me deparo com uma situação dessas, eu digo, olha, tem alguma coisa estranha no reino da Dinamarca, porque não é possível. Não é possível que isso seja tratado como vem sendo tratado até hoje. Porque não é a primeira vez que eu comento esse texto,
E não é também a última vez que eu escuto que parece que Allan Kardec não escreveu nada disso, porque os conceitos ainda continuam todos no mesmo modelo que eu ouvia quando era criança e jovem. Na infância eu tinha que aceitar. Na juventude eu comecei a ser considerado um rebelde. E não era um rebelde porque ficava levantando a voz ou falando sem parar. Era um rebelde porque a pessoa estava explicando e eu simplesmente balançava assim com a cabeça. Não, eu não concordo. Não é isso. O texto não está dizendo o que você está dizendo. Aqueles que tinham mais coragem, porque era preciso ter coragem, vinham para mim e me perguntavam por que você estava fazendo, balançando a cabeça. Eu disse, porque eu não concordo com o que você está dizendo. Porque se eu concordar com você, eu discordo de Allan Kardec. Então, aqui a gente já tem um primeiro esboço. O primeiro esboço é, eu não preciso ser médium para usar o poder do magnetismo. Então, já aqui está. Por isso é que Jesus disse assim, ide e curai. Vá lá e cure. E ele não se preocupou em perguntar se você tinha ou não poder mediúnico. E ele não disse lá, chame um espírito e vá lá curar. Tampouco. Ele simplesmente disse, vai e cure, vai e ressuscite, vai e limpe feridas, vai e expulse demônios. Então, quando a gente casa Jesus e Kardec, há uma ressonância positiva. Há uma concordância integral entre os dois. Mas vamos em frente. Vamos pegar agora aqui o texto que vai bem no âmago do que a gente quer. A Gênese. Capítulo 14, que inclusive é um capítulo que eu sugiro para todo mundo que quer entender magnetismo, tem que ler com muita atenção, muita. O capítulo 14 do livro A Gênese de Allan Kardec. As curas, item 31. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Ou seja, já está estabelecido aí um vínculo. Então, o meu corpo físico e o meu perispírito têm um elemento de partida, o mesmo. E esses dois são simples transformações dele, ou seja, corpo e perispírito são transformações do fluido universal. Pela identidade de sua natureza, ou seja, a similitude entre corpo e perispírito, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Aqui então começamos a entrar no como é que se processa o fenômeno da cura, já que este é o propósito da nossa conversa de hoje à noite. O nosso perispírito é uma condensação de um fluido e esse fluido ele pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Ou seja, nossa estrutura física pode receber sim do perispírito os elementos necessários para a sua reparação. Continuemos. O espírito, e eu faço questão de acentuar, vírgula, encarnado ou desencarnado, vírgula, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Uau! E ele vai em frente. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Aqui está bem delineado, então, o que acontece. O meu perispírito atua sobre o seu perispírito e este perispírito transfere ao seu corpo uma possibilidade de mudanças dentro dessa estrutura orgânica fisiológica. Bom, mas como assim? Quer dizer então que eu me aproximo de você, o meu perispírito se expande, lhe abraça e aí está tudo resolvido sozinho? Provavelmente não seria assim. E só um adendo aqui para a gente ficar bem atento, porque como tem gente que não quer que o magnetismo seja aceito.
Um dia eu ouvi um palestrante muito bem conceituado, ele dizer assim: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Olha o comentário. Vocês sabem, molécula é uma partícula física, material. E se o perispírito tem partículas, elas não podem ser ditas literalmente físicas. Portanto, não há como um perispírito mandar uma molécula. E não podendo mandar uma molécula, isto fica implícito que uma ação fluídica não pode corrigir um problema físico. Uau! É para a gente se espantar. Porque, em tese, a pessoa que estava dizendo isso entende de magnetismo. Em tese, a pessoa que disse isso era favorável ao magnetismo. Mas, em tese, ela estava destruindo absolutamente tudo. Então, no nosso meio, a gente tem encontrado espíritos que precisam ser ouvidos com muito critério. Porque as pessoas, elas estão pegando assim a habilidade de misturar conceitos e levar para situações vexatórias. Porque é óbvio que se Allan Kardec está falando de uma molécula malsã substituir uma molécula sã, está mais do que visível para qualquer pessoa que tenha um mínimo de critério, de bom senso, dizer, bom, ele está falando de moléculas perispirituais, mandando para moléculas perispirituais e estas influindo diretamente no corpo orgânico. Como? O corpo orgânico e o perispírito provêm de um mesmo elemento, de um mesmo campo. É assim que se processa. Eu sei que pode parecer para algumas pessoas malhar em ferro frio, mas não tem chance, porque ou a gente comenta sobre essas coisas, ou alguém vai terminar conseguindo colocar na nossa cabeça que a gente não vai para canto nenhum. Eu estava comentando recentemente num estudo que a gente faz às segundas-feiras sobre um grande amigo de Allan Kardec que ele não conheceu em vida, Dr. Demiri, que ele desencarnou, e foi interessantíssimo o relato dele, porque ele diz assim: quando eu desencarnei, eu vi que começou a acontecer uma perturbação. Aí ele diz assim, eu sacudi de lado e disse, não, isso não vai acontecer comigo. E já no dia da sua desencarnação, ele desperta no mundo espiritual lúcido e no dia seguinte à sua desencarnação, ele já vem fazer uma interferência magnética agora como um espírito. Muito bem, e o que acontece na nossa realidade de discurso espírita? Ah, quando a gente desencarna, a gente tem que sofrer, a gente tem que estacionar um bom tempo, tem que primeiro consumir, tem que isso, tem que aquilo. E parece que é um enredo sem fim, até que um dia, e o pior de tudo é que muita gente ainda coloca, veja o exemplo de André Luiz. André Luiz passou 7 anos para poder despertar mesmo no mundo espiritual. Depois que eu leio o Dr. Demiri e leio o Dr. André Luiz, eu digo, Dr. Demiri foi mais inteligente, Dr. André Luiz foi meio burrinho, porque sofreu 7 anos. Não, mas é porque você sabe que tem um problema moral, tem um problema não sei o que lá. Tem, tudo isso pesa, tudo. Mas sabe o que é uma coisa que pesa, que ninguém diz, ou quase ninguém comenta? É que nós temos nossa mente, o nosso poder mental de dizer, e quem sou eu para poder sair daqui para um mundo melhor? Eu sei que eu vou sofrer muito. Quando eu morrer eu vou pagar muito. Ou seja, a gente vai criando ímãs extremamente densos e negativos no nosso psiquismo, que aí depois não sobra muita opção a não ser a gente sofrer mesmo com isso. Mas vamos sair do assunto não. Vamos lá ainda para a Gênese fechar esse tema. O poder curativo estará, pois, na razão direta da substância inoculada. Mas, ou seja, então,
o que eu consigo num processo de magnetismo depende muito da substância que está sendo inoculada. Portanto, é uma substância do meu mundo, do meu reino. Agora, não é só isso, depende também da energia da vontade. Mas será que a gente tem vontade mesmo? Que quanto maior for essa vontade, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e muito mais força de penetração dará ao fluido. Então a minha vontade, ela não é uma vontade só do que eu acho que eu vou, eu acho que eu quero, eu estou pensando, pode ser que não. A vontade sua determinante, ela exerce uma força enorme no elemento que vai provocar o fenômeno que a gente está querendo, que é a cura. E aí ele diz, além disso, também depende das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja o homem encarnado, seja o homem desencarnado, ou o espírito. Então também depende, esse exemplo do Demir que eu acabei de colocar agora é um clássico para isso. Ele simplesmente chega com 2 dias de desencarnado e diz, não, mas eu quero trabalhar, e eu vou trabalhar, e eu vou fazer, e foi o que ele fez. Melhor ainda, ele ainda disse ao longo do seu relato, ele diz, e eu reconheço que eu não tinha quase nenhuma experiência, mas isso não podia me imobilizar. É o que muitas vezes nos imobiliza, a gente se alega não ter um certo domínio, um certo saber ainda, e não fazer. Só que o Demir, ele era magnetizador e era médico homeopata, mas era médico, e ele lidava com muitas doenças. Então, esse era o campo de ação dele. Ele chega lá no mundo espiritual, não saiu daqui como uma grande maioria sai. Ai, que você tenha paz, que seu espírito durma o sono eterno, que seu espírito repouse no leito dos justos. Ou seja, a gente sai daqui para a vagabundice no mundo espiritual, para ficar sem fazer nada. É isso que a gente prega. Não só prega, como ainda é isso que a gente absorve. Em vez de a gente já sair daqui com planos de ação, a gente sai daqui com projetos de inação. A gente sai daqui quase que sem energia nenhuma para viver uma nova vida. Quando a gente sabe que qualquer pessoa prudente, quando vai para algum lugar que seja necessário, para algum lugar que seja inevitável, a gente se arma o melhor possível da melhor bagagem, para já chegar lá com a melhor condição. É isso que a gente tem que tirar disso tudo. Então, olha, depende da qualidade da substância, depende da energia da vontade, porque essa vontade vai determinar não só a emissão fluídica, como também dá mais força a essa emissão, e ainda depende das intenções de quem está ali. Ah, mas eu não fui com a intenção de curar. Como não? Não, eu fui somente com a intenção de aliviar. Jesus, a gente colocou no início, a proposta de Jesus é, eu irei e o curarei. Vai e cure. Então, essa é a determinante. O problema é que a gente substituiu tudo isso por eu acho, talvez, quem sabe, eu não posso prometer, e aí a gente vai se perdendo. Mas vamos lá, né? Esta mensagem daqui, o meu amigo Adilson, ele costuma comentá-la e com muita propriedade. E lógico que eu não vou ler aqui a mensagem inteira, mas existe aqui pontos para a gente analisar. Um espírito que era magnetizador e que também, então, logo desencarnou, já estava em atividade no mundo espiritual. Ele escreveu uma mensagem no dia 17 de maio de 1867 na Sociedade de Estudos Parisienses, e ele diz assim, enfim, olha que pergunta que ele nos faz. Como procedeis com relação aos espíritos obsessores ou simplesmente inferiores que desejais moralizar? Porque, deixa eu colocar aqui um divisor. Até aqui a gente está falando de cura num sentido genérico. E quando a gente fala cura num sentido genérico, a nossa mente quase sempre nos conduz a pensarmos cura do corpo. É uma enfermidade, é uma patologia, é uma dependência, tal. A gente fica muito preso nisso.
E a gente perde de vista que os casos de obsessão também são processos, conforme Jesus já tinha dito, né? Expulsai os demônios. Então ele aqui está perguntando como é que a gente procede com relação aos obsessores. Como é que a gente vai fazer para moralizá-los? Aí ele mesmo responde, agis sobre eles por atração fluídica. Então o primeiro ponto estabelece, há uma atração, há uma sintonia. Vós os magnetizais. E aqui há uma inversão quase pouco notada. Vós magnetizais esses espíritos. Aí a gente pensa assim, então ele vem e eu vou fazer um ato magnético sobre ele. Não, ele aqui não está dizendo isso necessariamente, ele está dizendo que nós o magnetizamos. E aqui fica meio literal, magnetizar no sentido campo de atração. Nós o atraímos e nós o retemos, é por isso que as obsessões às vezes são difíceis. E aí ele continua, né? Vós os magnetizais inconscientemente, o mais frequentemente, para retê-los em vosso círculo de ação. Conscientemente, algumas vezes, quando estabeleceis ao redor deles uma toalha fluídica, que não podem penetrar sem a vossa permissão, e agis sobre eles pela força moral, que não é outra do que uma ação magnética quintessenciada. Olha onde é que o assunto chega. Nós chegamos que os atos morais, eles são carregados de força magnética. Um magnetismo quintessenciado, ou seja, um magnetismo não tão denso quanto o nosso magnetismo animal, o nosso magnetismo humano. Seria, talvez, a gente chamar de um magnetismo psíquico. E é nesse campo, então, que a gente atua. Então, aqui a gente pode entender muita coisa do que o Kahneman estava colocando. Nós atraímos, nós retemos, às vezes, inconscientemente, às vezes atraímos conscientemente com outros intuitos. E se a gente quer fazer com que ele receba a nossa moralização, nós precisamos ter essa força moral, que nada mais é do que uma ação magnética quintessenciada. Onde é que está aqui na nossa palestra em si? Onde é que está isso? O processo de cura através do magnetismo. Mas então quer dizer que alguém com força moral que nunca nem ouviu falar do espiritismo pode favorecer uma desobsessão? E quem foi que disse que não? Não, mas você aí está dizendo, sim, eu estou dizendo que é uma ação magnética quintessenciada, eu não estou dizendo que é uma ação espírita quintessenciada. O nosso problema, às vezes, também passa por esse viés. A gente quer colocar tudo como sendo espiritismo para formar uma grande igreja. E esse não é necessariamente o objetivo, nem era o objetivo de Allan Kardec, nem do Espírito de Verdade. Nós é que terminamos provocando todo esse desvio e dessa forma a gente se perde. Livro dos Médiuns, item 251. Às vezes o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação de um bom magnetizador, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Olha bem. Essa é a questão. Nós temos quase que, eu vou colocar aqui, 95% das casas espíritas que têm reuniões mediúnicas não lidam com o magnetismo nesse nível. Porque você não coloca numa reunião mediúnica um bom magnetizador, você coloca um passista. E aqui eu estou usando passista quase que com desdenho mesmo. Porque são pessoas que poucas vezes sabem o que vão fazer. Não, mas quando chega lá, o espírito se apodera de mim e é ele quem faz. Assim, então você está fazendo o que aí, a rigor, criatura? Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Então, quando Allan Kardec traz uma proposta desse tamanho, de que o que está faltando ao obsidiado é força fluídica para poder se ausentar da força que está vindo de fora, ele diz que para isso o que é bom é um bom magnetizador, a ação magnética dele. Contudo, e aqui desanda o resto, desanda no sentido de
Como é que a gente fica se a gente não faz isso? É sempre conveniente procurar por um médium de confiança, ou seja, através de um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. A gente faz isso, sério. Isso aqui faz parte do processo de cura através do magnetismo. Dá para a gente sentir até onde a gente se perde ante as propostas das obras clássicas, como é o Livro dos Médiuns. Como é que a gente vai resolver isso tão bem como deveria, se a gente não toma as providências que são recomendadas? Porque não adianta a gente dizer que isso aqui não é uma recomendação. É uma recomendação. E que recomendação? O problema é que a gente não encara desse jeito, e aí a gente vai levando, porque sempre foi assim. E porque sempre foi assim, vamos continuar com os passistas, que são pessoas às vezes generosas, cheias de boa vontade, voluntárias, mas não têm esse toque de serem bons magnetizadores. A gente põe um bom magnetizador para cuidar dos processos desobsessivos em nossas reuniões mediúnicas. E a gente tem um médium de confiança para evocar não um espírito qualquer, mas para evocar espírito superior ou um anjo guardião. Um anjo guardião de quem? Do magnetizador, do paciente, do obsessor. Um anjo guardião tem que ser alguém que tenha um nível moral alto para que a gente possa lidar com tudo isso. Eu creio que eu já disse coisa mais do que o que eu deveria, mas eu separei aqui bem mais material para a gente. Na Gênesis capítulo 14, de novo no item 32, há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. Isso é uma constatação. Entre os dois polos extremos, entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variantes do magnetismo. Olha como é que Allan Kardec coloca. Todas. Não são algumas. Todas as curas desse gênero são variantes do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e a circunstâncias especiais. Fica aí uma sugestão. Vamos procurar que circunstâncias especiais são essas? Porque para ele ter colocado aí, isso deve ter. E eu vou deixar isso de presente para você dar uma pesquisada. Legal? No livro de Deleuze, Instruções Práticas sobre o Magnetismo, eu peguei só um exemplo. Carregando demasiado a cabeça, produz-se aturdimento, moléstia, mal-estar. Muitas vezes é essencial estender o magnetismo ao terminar a sessão e dispersar o fluido pelas extremidades para desembaraçar dele o que está demasiado carregado. Bom, isto daqui tem a ver com o que do que a gente falou? Com tudo. Primeira coisa que tem a relação é com aquela frase de Allan Kardec lá quase no início. Quer evitar os percalços da prática? Comece estudando a teoria. Porque um dia eu tratei uma pessoa e eu sentia que ela estava precisando de muito fluido, eu mandei brasa e depois a pessoa me reclamou, disse que passou 4 dias com um zumbido nos ouvidos. A outra até vomitou. Mas o que é isso? São os obsessores, não é para poder afastar. Foram os obsessores que tomaram conta de você que não sabia o que fazer, criatura. Os obsessores não têm nada a ver com o que está acontecendo.
O problema é que a gente, de repente, carrega demais determinadas zonas e não toma nenhuma providência. E por que isso? Porque a gente foi contaminado com uma ideia equivocada de que imposição de mãos é mão parada. E isto causa muito problema no nosso meio. Quando eu converso com reikianos, eu vejo hoje tantos reikianos fazendo dispersivos. Conheço o pessoal do Jorei que só fazia imposição, conheço o pessoal do Jorei já fazendo dispersivos. Conheço o pessoal da teoria da Dolores Krieger, Midora Kun, é o toque terapêutico, que também eram só imposições, hoje estão praticando com dispersões. E aí Deleuze vai e diz isso aqui, olha, para evitar um problema, quando você terminar, disperse até o fim. Evita esses congestionamentos. Aqui só faltou ele colocar assim, porque era exatamente a falta desses dispersivos que provocaram os pacientes de Mesmer, quase todos terem crises depois de uma sessão. Talvez ele não tenha dito isso por respeito a Mesmer, mas eu acredito que Deleuze descobriu isso, porque era regra em Mesmer. Toda a terapia começa com o agravamento das crises. E por quê? Porque ele trabalhava só, eu vou te dar o fluido que você está precisando. Então era só doação, só entrega. E a gente começa a perceber que não é só por aí. Então tudo isso vai nos levando a entender o processo de cura. É preciso que a gente esteja mais atento. Porque se a gente não estiver atento, a gente vai ter dificuldade até de responder algumas perguntas. Onde é que começa a cura? A gente sabe. Onde começa a cura? Dependendo de a quem você perguntar, você vai ter respostas aí infinitas. A cura começa na vontade de você curar, a cura começa na hora em que você aceita os remédios, a cura começa no momento em que você deixa de se rebelar. A cura, sim, mas começa quando? E se você trouxer isso para uma relação magnética, onde é que começa a cura? Onde? Ela começa no corpo físico, ela começa nos centros vitais, começa no perispírito, começa no espírito, todas são iguais, todas começam no mesmo ponto. A gente começa a perceber que não temos nem entendimento consensual a respeito disso. E olha que coisa, às vezes o consenso também é falho, sabe por quê? Alguém conhece alguma receita para a preservação da saúde? Então nós que estamos aqui nesse encontro, você conhece alguma receita para preservar a saúde? Conhece? Conhece, né? Alimentar-se direito, né? Deixar de tomar refrigerante, não é isso? Deixar de tomar café demais, é um excitante muito forte. Diminuir, mesmo na Páscoa, de comer menos chocolate. Fazer exercícios físicos regularmente. Ter horário de repouso correto. Evitar tensões desnecessárias. Você já ouviu tudo isso? Eu também já. Mas a gente faz isso? Então parece que o que é consenso é meio complicado na nossa cabeça. A gente sabe que é, mas a gente até conhece. Portanto, não é só conhecer. E aqui vem uma outra perguntinha, né? Quem vive em sintonia com o mundo superior vive em oração? Ou quem vive em oração vive em sintonia com o mundo superior? Como é que a gente se relaciona? Quer dizer que se eu estou num nível superior, eu estou em oração, ou eu estando em oração, eu estou num nível superior? A gente sabe que nenhum nem outro pode ser peremptório. A gente sabe que está por aí, o segredo está aí nesse miolo, mas não é necessariamente aí. Mas vamos ver só mais umas perguntinhas. O passe cura? Cura? E por que aquela pessoa não se curou? Por culpa dela, né? Ela não fez o que devia, não é isso? É a melhor resposta que a gente tem é essa, é colocar a culpa nos outros. Não, porque eu fiz o que eu tinha, certos espíritos descobriram que ela não tem merecimento. Veja que a culpa está lá fora. Mas será que é isso mesmo? Mas outras pessoas se curaram. Eu fiz um passo numa pessoa que eu não estava nem muito ligado e a pessoa depois disse que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Eu digo, meu Deus, mas espera aí, eu nem estava tão interessado e a pessoa se curou. O que foi que houve? Então, foi porque ela mereceu, aí Deus olhou para ela e disse, bom, agora eu vou mandar a cura.
Ou será que foi ela que estava precisando de algum toque específico e a gente, por algum acaso, mesmo sem muita intenção, atingiu? São coisas para a gente refletir, principalmente a gente que está querendo saber o processo de cura, a gente tem que pensar nessas coisas. E como é que a gente sabe se o passe fez bem? Uma pessoa recebeu um passe e disse para você, graças a Deus, agora eu estou me sentindo bem. Aí eu pergunto, essa pessoa está bem? Será que a sensação é a mesma coisa que a realização? Então, às vezes, a gente precisa ter meios de checar se realmente está acontecendo bem. E como é que a gente faz para as pessoas que vão receber o nosso magnetismo, que a gente está querendo estabelecer ali um processo de cura mesmo? Como é que a gente faz para essa pessoa receber bem o passe? A gente fala francamente? A gente diz o que ela precisa fazer? A gente recomenda? Ou a gente fica meio receoso, não, se eu disser isso ela não vai fazer, ou então se eu disser pode ser que ela fique ofendida. Bom, afinal de contas, o que a gente faz? Como é que a gente ensina a pessoa a receber bem o passe? Isso faz parte também do processo de cura. E aí a última é uma pergunta agora bem intrigante. Quem não tem fé se cura? Tem muita gente que diz que não. Quer dizer que só se cura quem tem fé. Então a outra vertente é falsa. Quem tem fé se cura. Não, porque tem muita gente que tem fé e não se cura. E aí a outra complica mais ainda. Tem muita gente que não tem fé e se cura. Então, o problema será que é ter ou não ter fé? Ou talvez o problema não seja o que é que a gente entende sobre fé. Como é que a fé atua? Como é que a fé repercute nisso tudo? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11. A fé é a mãe da esperança e da caridade. José, o espírito protetor, diz ali, os milagres são obras da fé. E o engraçado é que ele colocou fé com F maiúsculo. Ou seja, para enfatizar que não era uma fé qualquer, a fé mesmo tinha mais alguma coisa. E na fé humana e na fé divina, ele explicita, um espírito protetor explicita o que é fé. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Isso tanto vale para quem aplica como para quem recebe. Vontade de querer. Não é só dizer, eu quero, eu preciso tanto ficar curado. Bom, para você ficar curado mesmo desse problema de pulmão, você vai ter que parar de fumar. Mas parar de fumar, ou seja, então você não quer. Isso não é fé. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Fora disso, a gente está brincando com coisa séria. E ainda no mesmo capítulo 19, ainda nesse mesmo fé divina e fé humana, eu tenho batido muito nesse trecho aqui. O magnetismo é uma das maiores provas da fé posta em ação. É pela fé que ele cura. É pela fé que o magnetismo cura. Mas qual é a fé? A fé é vontade de querer. Então, é pela fé que o magnetismo cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E aqui vem a frase lapidar. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Eu resgatei de uma palestra que eu fiz há muito tempo uma figura, porque é exatamente o que acontece quando a gente chega ali no fim, que não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, a gente começa a ler o texto e depois fica, é o quê? O que é que ele está dizendo? É isso mesmo que Allan Kardec disse? Foi isso que ele registrou no Evangelho segundo o Espiritismo? Não, mas não pode, porque isso aí é uma coisa científica. E o Evangelho não é uma coisa científica. Também nem no Livro dos Espíritos. Isso daí não é possível. Será que foi isso mesmo? Eu acho que Jacó transcreveu errado. Eu acho que não tem nada disso. E aí o Désir dá uma risada enorme, porque ele já deve ter se espantado igual eu com essa situação, né, meu amigo Désir? Porque é da gente ficar de queixo caído. Porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é em nenhum outro livro. É no nosso belíssimo livro, o Evangelho. Então,
Como é que eu posso fazer um processo de cura através do magnetismo? Desenvolvendo as minhas faculdades humanas. E aí o que é que a maioria está querendo? Querendo desenvolver faculdades mediúnicas. E aí, como a gente viu lá no começo, médium de cura não é necessariamente uma mediunidade. Percebem só como isso fecha um circuito e que termina dando curto-circuito na cabeça de muita espírita, muito, ou muitos, mas dá um curto-circuito daqueles que cheira a fio queimado, porque o negócio é brabo. Você pode estar morando em Aracaju ou em Campina Grande, o curto-circuito é do mesmo tamanho. É impressionante como isso mexe com a nossa cabeça. Eu sei que meu amigo Ivan conhece isso muito melhor do que todos nós que aqui estamos, né, Ivan? Então a gente sabe que o negócio é sério. Aqui eu tenho colocado mais 2 passagens do Evangelho, mas eu já nem vou aí por conta do nosso horário. Já vou aqui para o final. O que é que esperam as pessoas que buscam o passe? O que é que a pessoa que vai receber um passe? Ela está esperando o quê? Está esperando só passar o calor? Ou se o ambiente estiver quente e estiver frio, dar uma esquentada no corpo? Será que estão pensando apenas, para poder dormir melhor hoje de noite? Mas você não dorme bem? Durmo, mas eu queria dormir melhor ainda. Será que é isso que a gente está buscando no passe? Ou a gente está buscando alguma coisa a mais? Mas essa pergunta, ela traz uma outra questão juntas. E o que é que nós temos oferecido? Primeiro, o que é que essas pessoas estão vindo buscar? E depois, o que é que a gente está oferecendo? Porque na hora que a gente diz assim, não, eu vou ali só aplicar um passe. Eu já ouvi muito essa expressão, não sei se vocês já ouviram. A pessoa diz, e você não vai para a nossa reunião hoje? Não, rapaz, hoje eu vou ali, eu tenho que aplicar uns passezinhos. Pronto. Aí você mesmo já desqualificou tudo. Mas não se preocupe, não, assim que terminar lá, eu chego lá, eu vou aplicar uns passos bem rapidinho, ou seja, o que você tem oferecido para o que as pessoas estão esperando? Isso é da nossa responsabilidade. Há uma briga, técnica ou amor? Não é briga, isso é soma, não é vezes. A técnica tem que estar untada de amor. E o amor tem que estar fortalecido na técnica. Não são excludentes, não são inimigos. Eles simplesmente trabalham juntos. Nada de técnica versus amor. Técnica e amor é a nossa solução. Fechando o nosso tema. Se o óbvio fosse suficiente, ninguém teria vícios. Todo mundo faria o correto. E todos seríamos felizes. Mas a questão é, o óbvio não pode ser tão distorcido como nós temos feito. A gente precisa se lembrar que esta grande figura discutiu com os sábios, conversou com os humildes, agiu perante toda a humanidade. E ele disse, amai-vos como eu vos amei. Irei e o curarei. Então vá, cure. Cure os doentes. Ressuscite os mortos. Limpe as feridas dos leprosos e expulse os demônios. O processo a gente viu aqui rapidamente com Allan Kardec. E eu espero que tenha sido útil para você, como tem sido útil para mim e continua sendo e continuará sendo. Muitíssimo obrigado, meus amigos, minha amiga Tatiana, meu amigo Desi. Rapaz, ter a honra de ter Desi me assistindo é um negócio impressionante, não é para qualquer um, não. Está com você, Tati. Jacó, vou usar a palavra que você sempre usa, assim, né? Uau! Uau, muito obrigada pela sua explanação. Sempre muito cheia de aprendizados e de dúvidas, né? Eu pensava que ia tirar umas dúvidas, sair com mais, né? Aquelas perguntinhas ali no final, de meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Muito obrigada, Jacó. Tome uma aguinha aqui que tem uma perguntinha aí. Gente, se vocês tiverem algumas questões, por favor, podem colocar no chat. Eu vou descompartilhar, tá bom? Tá bom. Todo mundo já viu aí Jesus conversando aí com todo mundo. Beleza. Tem uma pergunta aqui, por enquanto tem uma do Felipe. Ele perguntou,
Essa substituição de moléculas nessa conjugação entre perispíritos é o motivo pelo qual o magnetizador, por vezes, sente o mesmo que o magnetizado? Bom, não é necessariamente a substituição, Felipe, mas é a ressonância. A gente sente. Você que fez seminário comigo, você sabe que quando a gente falou na morfogenética do Rupert Sheldrake, a gente estabeleceu ali muito superficialmente, mas o suficiente para a gente saber que uma repercute sobre a outra. Existe uma outra experiência, e aí mais física ainda, quando você consegue inverter, se você tem dois átomos, um próximo do outro, e você consegue inverter o sentido de um, o outro automaticamente assume a posição daquele que você alterou. Isso tudo para confirmar que há, de fato, uma ressonância entre uma coisa e outra. É impressionante, olha só, se você chega em casa tenso, por algum motivo, mas você chega em casa tentando disfarçar. Então você chega em casa, tá bom, como é que é? Tá todo mundo bem e tal. Alguém vai olhar para a gente assim meio de bandinha e vai dizer, aconteceu alguma coisa? Essa ressonância, ela fala mais alto do que certas palavras e certos gestos. Eu entendo, portanto, Felipe, isso, sabe? Não é que eu sinta a mudança, eu capto o sentido da mudança e tá bem aí, né? Beleza, tem uma pergunta aqui, mas é minha. Jacó, quando Jesus curava, ele dizia, vá em paz, tua fé te curou. Jesus dizia, tua fé te curou. Aí eu pergunto, né, em relação ao que você falou aí das reflexões sobre o passe, né, até que ponto a vontade do magnetizador, ela sobrepõe a falta de fé do assistido no processo de cura? Ok, primeiro deixa eu fazer uma pontuação. É muito comum a gente ouvir isso que você disse. Jesus, quando curava, dizia, vai, a tua fé te curou. Jesus disse isso para alguns e só algumas vezes. Há um sentido de quando a gente quer reduzir a força do magnetismo, colocar isto como se tivesse essa generalidade. Jesus sempre disse, a tua fé te curou. Não. É tanto que quando ele disse, eu irei e curarei, ou seja, ele não disse, eu irei e a depender da fé do sujeito lá, ele vai ficar curado. Não. Quando a mulher hemorroísta tocou nele, ele disse assim, quem me tocou? Porque de mim saiu uma virtude. Aí ela disse, fui eu, Senhor. Então ali estava a fé dela, mas uma fé de sucção, né? Ela sugou o fluido que ela precisava de Jesus. Ainda aí condicionada, porque ela condicionou a ter que tocar a roupa dele, quer dizer, ela mesma cheia de fé, enquanto ela não tocou a túnica, o fenômeno não aconteceu. Então, é uma fé onde a gente começa a estabelecer regras e limites, quando talvez não seria este o princípio. Onde é que entra a vontade do magnetizador? Quando você tem mais força do que o outro. Literalmente, poderíamos até dizer assim, é a lei do mais forte. Não no sentido negativo da palavra, mas no sentido do império da força. Eu vou te curar, ainda que você não queira. E a maior evidência que a gente tem disso são pacientes que não podem opor resistência. Pacientes em coma, pacientes em depressão, pacientes que dependem muito de uma pessoa que é quem determina o que deve ou não fazer. Então você atua em cima dessas pessoas. Independente dela ter fé, dela querer, dela não querer, você atua. E aí o que vai ser determinante é a tua ação, a tua vontade. Quando você tem no paciente a fé, e aí o que acontece? Eu tenho o poder de, eu vou colocar somente no sentido genérico, mas não pensem que é só de doação, né? Eu coloco o poder de doação do magnetizador e você o poder de absorção como recebedor. Aí isso potencializa.
Porque quando eu faço uma doação e você não aceita, aquilo vai te impregnar, mas você ainda vai ter um pouco de trabalho para se livrar. Tem uma historinha que diz assim, alguém então pegou um barro e jogou num pano que estava estendido no varal. O pano ficou manchado. Ficou porque você jogou. O pano que estava ali no varal era para ficar limpo e não sujo. O que é que você agora vai ter que fazer? Ou você vai usar ele sujo, ou você vai ter que voltar com o pano para lavar, para tirar. Com os fluidos não é só essa imagem é muito pálida para a realidade. Mas quando você projeta um fluido e lhe toca, vai depender de você a absorção para que isso faça maior ou menor efeito. E essa regra é tão geral, desculpa eu estar prolongando a resposta, mas essa regra é tão ampla que o que acontece quando alguém te faz um trabalho te desejando mal? Normalmente quem está recebendo um trabalho do mal não está em tese na sintonia do trabalho. E, portanto, não está no sentido de eu quero isso, mas vem e impregna. Impregna até que ponto? Até o ponto em que você abre a guarda para isso. Se você não abre de jeito nenhum, você vai sentir algum desconforto, mas daqui a pouco você se liberta. Mas se você entra na faixa, na sintonia, aquilo vem e é forte. Então tem muita gente que não é sequer instruída para pensar diferente. Olha, se alguém está me desejando mal, eu desejo bem, eu vou orar. E Jesus já ensinou isso, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orai. É essa a mágica. Porque na hora que você ora, você evita o que vier de ruim. E na hora que você ora, você capta e absorve o que vem de bom. Independente de você ter fé ou não. Obrigada pela explanação. Olha, o Felipe colocou outra pergunta aqui. Ele colocou, se couber aqui, Jacó, você chegou a usar o procedimento de vórtex de ferro com células NK no interior, como um cavalo de Troia para tratamento de cânceres? Eu não vou pegar de você exatamente essas palavras, mas quando a gente fala de criações fluídicas, as criações fluídicas, elas chegam aí e vão até mais além, ou ficam aquém, dependendo do seu poder de magnetização, do seu poder de indução na sua criação mental, para você ir. Só que aqui a gente vai participar de uma percepção que, por exemplo, o meu amigo Desi, ele tem muito domínio quanto a isso, né? Eu não posso imaginar que eu vou mandar um elemento, e é o que eu preferi tratar com nome genérico, eu não vou mandar um elemento para combater um determinado problema orgânico se eu não souber qual é a função do elemento que eu estou mandando e também não souber como é, no mínimo, o comportamento fisiológico de onde eu quero atingir. Quando a gente fala muito genericamente dizendo vamos fazer um encapsulamento, eu até depois, quando eu falei isso as primeiras vezes, depois eu tive que indicar mais uns outros procedimentos, porque encapsule um tumor. E aí quando a gente fala tumor, por mais que a gente já tenha olhado em livros, em revistas e mesmo em vídeos, a gente sempre pensa que o tumor é uma bola. E aí a gente pensa, eu vou fazer aqui um pacote de bola e pronto, e aí eu tiro esse negócio. E aí a gente se esquece, primeiro, que ele não é uma bola. Segundo, que ele se ramifica, ele se espalha e se espraia. Então eu tenho que ter essa noção, eu tenho que ter essa ideia para poder ver. O João Francisco, ele fala muito da proteína tal, dos axônios, das sinapses, da mielina. E aí ele diz assim, olha, a gente precisa reestruturar a mielina daquele axônio. Aí você diz, então tá bom, então agora aqui eu vou mentalizar aqui um axônio que está com a mielina. Aí eu digo, peraí, o que é mielina? E onde é que está a mielina? E o que é mielina? E como é que isso envolve? Então a gente começa a perceber que aquilo que nos foi dito lá atrás, que é preciso que a gente tenha noções, pelo menos elementares, de anatomia e fisiologia, se você não for atrás disso, você fica perdido, porque
eu corro o risco de mandar alguém combater um câncer e esse elemento que eu mandar, de repente, ele não ser uma célula killer, uma natural killer, como você colocou. Eu penso que estou mandando uma para matar e, na realidade, eu estou fortificando, seja aqui, seja ali, seja acolá. Tá? Então, Felipe, a gente usa, mas esses assuntos, eu confesso, talvez, João, ele já tenha bem familiaridade para colocar abertamente. Eu fico muito restrito, porque apesar de que eu trabalho também com isso, mas eu confesso a você que eu não tenho tanto verbo para falar tantas ações, e eu conto muito mais aqui com a minha percepção de dupla vista, de tato magnético, para eu poder ver onde é que eu estou indo. Então, que para mim fica mais fácil. Agora, na hora que você diz assim, mas então explique o que é que você está fazendo, aí fica difícil. É exatamente como o Agostinho dizia, se você me pergunta se eu sei o que é Deus, eu digo, eu sei. Mas você me pergunta, então me diga o que é, e eu já não sei. É essa a distância. Eu sei o que fazer e faço, mas eu já não tenho tanta facilidade para explicar como faço. Obrigada, Jacó. Antes de eu lhe dar a palavra para você colocar a sua última mensagem, né? Eu quero lembrar para o pessoal que no próximo mês nós teremos nossa palestra online no dia 14 de maio com Ana Vargas. Ela vai falar sobre o magnetismo como combustível da vida. Não. Gente, é o seguinte, nosso projeto de palestras online, ele surgiu no ano de 2020, quando a gente entrou no processo de pandemia, né? E como todo projeto, ele tem um início e ele tem um final, né? Nós estamos voltando às nossas atividades presenciais na nossa casa. E a nossa próxima palestra online será a nossa última palestra com a Ana Vargas. Então, durante esses 2 anos, nós tivemos 33 palestras online, a maioria delas voltadas para o magnetismo. Foram palestras riquíssimas, né, que nós temos lá, se alguém quiser assistir, no YouTube do Instituto Espírita Paulo de Tarso, estão todas elas. E nós encerraremos o nosso ciclo de palestras no próximo mês. E nós agradecemos demais a todos os que estiveram aqui conosco como palestrantes, né? Nós temos Desi aqui, o Ivan, o Jacó, que já esteve aqui também. Então, nós agradecemos demais a disponibilidade de vocês e o quanto vocês enriqueceram os nossos conhecimentos com as palestras. E agradecemos também as pessoas que participaram com seus questionamentos, com suas observações. Ou seja, nós todos ganhamos muito durante esse período. Então, quero agradecer a vocês, né, por participarem conosco desse projeto. E próximo mês estamos aí com a Ana Vargas. Vou passar agora a palavra para o Jacó dizer a sua mensagem final, e a nossa presidenta que está aqui vai fazer a prece final. Rosângela, um abraço aí para todo mundo. Jacó, muito obrigada, sempre por tudo, né? Não só pela palestra de hoje, por tudo. Tamo junto, Tatiana. Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpas a todos que estão participando, porque a programação que foi anunciada no início é que essa palestra seria amanhã, mas houve um conflito de datas. Eu me descuidei, eu olhei o dia numeral e não o dia da semana, e eu anotei dia 15, quando na realidade era sábado 16. E aí eu terminei me pedindo desculpas e estava pensando em fazer até em gravado e tudo, mas aí a Tatiana e a Rose e todo mundo aceitou que fosse hoje, então me desculpem, mas teve que ser hoje da minha parte, não tinha como ser de outro jeito. Então, primeira coisa, eu quero pedir desculpas por isso. Depois, quero agradecer a vocês que nós estamos juntos literalmente desde o começo. Não desde o começo do Paulo de Tarso, mas desde o começo praticamente de Adilson, né? Quando Adilson começou tudo, a gente já estava ali, a gente já estava junto, a gente estudou junto, a gente praticamente se desenvolveu. Quando o Paulo de Tarso surgiu, a gente continuou junto, então tudo isso foi
extremamente importante para mim e acredito que para vocês também. E vamos seguindo aí. E para concluir, este assunto, o processo de cura através do magnetismo, ele é muito mais amplo do que essas rápidas abordagens que a gente fez. Como eu disse lá no início, eu iria ficar bem preso às propostas de Allan Kardec e também faria somente uma colocação do Deleuze e as outras de Jesus, né? Porque só aí a gente realmente tem muito para onde ir, né? Tem muitas outras citações, inclusive às vezes o mais difícil é exatamente isso, selecionar o que a gente vai apresentar, porque tem muitas coisas extremamente valiosas. Mas é relevante, é extremamente relevante a gente pensar maduramente o que é que nós estamos fazendo. Eu, às vezes, nem sou a pessoa ideal para dizer isso, eu estou dizendo, porque eu termino batendo muito pesado em algumas pessoas que insistem em falar coisas equivocadas. Isso não é um bom comportamento. E eu tomo essa posição por uma questão apenas, e é uma questão única, é uma questão apenas de ser o meu jeito e eu sentir que se eu não falar, é como se o assunto tivesse concluído. Então eu sei que é muita impropriedade e inapropriedade minha querer assumir essa postura de às vezes dizer que isso não deveria ser assim, nem daquele jeito, mas é porque de fato eu fico profundamente desconfortável em ver uma ciência tão promissora, tão grande, com possibilidades infinitas e a gente andando aqui marcando passo. Eu escrevi um artigo ontem para um jornal que eu faço um artigo todo mês, um jornal do Rio de Janeiro, e esse artigo só sai na última semana do mês, e que eu estava assim, eu tinha que fazer o artigo de todo jeito, porque estava chegando o dia de mandar e eu estava muito cheio de coisas, eu digo, eu vou fazer agora. E aí eu me lembrei de um caso que eu vivi e trabalhei este caso, coloquei esse caso como o pano de fundo, o cenário, para depois chamar a atenção, até para certos cuidados que às vezes a gente não tem. Foi o tratamento de uma jovem que sofreu um problema que no começo ninguém sabia o que era. Ela entrou em coma e no hospital, nas análises que foram feitas, depois de ter sido examinada por 3 equipes diferentes, foram ditos que se vocês acreditam em Deus, rezem a Ele, porque nós da medicina não temos o que fazer. E o que é chato às vezes é que esses assuntos só chegam para as nossas mãos quando já estão nesse ponto, né? Quer dizer, a gente não tem nem a chance de ir ajudando antes. Não, quando já chega, a desgraça já está totalmente estabelecida. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com essa criatura à distância, ainda pior isso, né? Tive que trabalhar com essa criatura à distância. E todos os dias, sempre quem se revezava lá na equipe da UTI, já chegava perguntando, e aí, resistiu? A menina resistiu? Resistiu mais um dia? E aquilo foi ficando uma rotina cansativa, né? Foi nesse momento que eu entrei no processo e, para surpresa geral, quando eu digo geral, inclusive minha, com 5 dias, a menina desperta, reage, o processo, ela volta a fazer todos os exames que ela já tinha feito algumas vezes e não havia nenhuma regressão, o processo começa a regredir, ela sai da UTI, depois ela sai do coma, depois de um certo 2, 3 dias ela sai da UTI e depois de mais uma semana ela sai do hospital. E aí houve um momento em que isso estabeleceu a diferença, que é isso que eu quero conversar com vocês, é sobre o momento em que houve uma diferença. Numa das minhas visitas, vou insistir, visita à distância, eu não fui nenhuma vez pessoalmente, fisicamente. Numa das visitas, eu senti quando a pessoa que eu estava aplicando, ela me recebeu. E ela me recebeu com uma cara muito apreensiva. E eu, então, mentalmente procurei sondar o que era. Numa dada altura, ela deixa escapar assim, eu acho que eu vou morrer, porque para viver desse jeito é melhor morrer. Aquilo
de uma certa forma, era para eu ter encarado de uma forma natural, ou seja, ela deve ter visto como é que está, como é que vai ficar e tal, e, portanto, entre aspas, seria natural, ela já queria aproveitar e ficar do lado de lá. Mas, em vez de eu aceitar, eu perguntei para ela, mas por quê? Por quê? Se você já sabia, por que agora você pensou isso? Ela disse, eu não posso dizer quem é, mas tem uma pessoa que está vibrando tão ruim, que ela disse assim, Deus fará uma caridade se levar essa menina logo para o outro lado. E a pessoa ouviu isso, ela em coma, ela me passou a informação em coma, e aí eu consegui falar com o familiar e eu tinha que dizer com jeito, porque de repente vai que é o familiar que eu vou falar que está dizendo isso. Então eu tinha que levar a informação. E eu optei por dizer assim, disse, olha, a pessoa pediu muito, mas muito, que todo mundo que sabe dela e que está orando por ela, que tire qualquer ideia da cabeça, qualquer ideia, seja do que for, tire qualquer ideia e pense somente assim, a vida é para ser vivida, a vida vale a pena. Emita ondas só desse tipo, só isso. Você não precisa pensar em Deus, não precisa pensar em nada. Agora, mande só esse tipo de frequência para a criatura. E foi exatamente aí que deu o clique de reversão. Houve uma ação magnética, houve uma ação de todos os tipos, havia uma ação médica, havia tudo. Mas tinha um elemento magnético, psíquico que estava faltando e que estava agravando definitivamente o processo. Então, quando a gente pensa no processo de cura, a gente tem que ter uma visão bem mais ampla, porque às vezes até essa nossa emissão, ela é fundamental num processo de cura. Às vezes a gente está tão voltado somente em curar o corpo, que a gente esquece da alma, esquece da essência. Essa é a minha palavra de despedida, que a gente veja as curas, e aqui para usar o termo da palestra, as curas magnéticas, como essa potência, como essa possibilidade de resolver e de ampliar não apenas o corpo, mas ampliar a essência da vida nas criaturas. Paz para todos nós, feliz Páscoa, muito boa Páscoa para todo mundo. Um abraço imenso, não tenham medo que eu não contamino, pelo menos eu penso que não, porque tomei 4 vacinas, tive Covid, então estou bem, já estou bem defeso. E é com esse abraço bem limpo que eu abraço vocês todos. Muito obrigado.